Programa Direito.com está no ar. Você, nosso teleinternauta, nosso convidado para participar do programa falando sobre os haitianos no Brasil. Mais um programa imperdível do canal da UP TV, todas as segundas às 9 da noite. E hoje nós temos dois convidados que vão debater, na verdade, são posicionamentos diferentes, falando sobre a entrada dos haitianos no Brasil. Vocês sabem que nós tivemos um terremoto de grande proporção, destruiu uma boa parte do país e os haitianos, não, em razão dessa falta de condições de subsistência no país de origem, estão migrando para outros países e um dos países escolhidos foi o Brasil. Então a gente vai discutir sobre essa entrada dos haitianos no Brasil, se é legal, se não é legal, posicionamentos a favor, posicionamentos contra. A gente vai debater sobre essa questão aqui nesta noite no programa Direito.com. Nós temos dois convidados hoje muito especiais, o Dr. William Lago, que já esteve conosco e vem de novo o nosso convidado para falar também dessa parte dos haitianos. Ele que é advogado, associado do escritório Picarelli e Leonessa Advogados Associados, estudou processo civil na PUC de São Paulo, formou-se também em políticas e estratégias na ADESG, instituição ligada ao Ministério da Defesa no Brasil, é presidente da Comissão de Cidadania e Participação Popular da OAB de Santo André. Atualmente, além das atividades jurídicas e dos trabalhos sociais, dedica parte do seu tempo ministrando palestras sobre temas jurídicos de formação política, desenvolvimento pessoal e profissional, sempre objetivando a colaboração com a melhoria da educação no Brasil. Boa noite, doutor William. Prazer tê-lo conosco na noite de hoje, mais uma vez. Boa noite, é um prazer, é todo meu. Fico muito contente de estar aqui mais uma vez e debater um tema que também, mais uma vez, é de importância para a nossa sociedade brasileira, para a reflexão, para o conhecimento e contribuindo aqui para que as pessoas fiquem mais bem informadas. Bom filho a casa torna, né, doutor? Dr. Luiz Henrique Watanabe, boa noite ao senhor, advogado, pós-graduado em Direito Constitucional, com extensão em Políticas e Estratégias, professor universitário, é autor do site Rascunhando Sabedoria e presidente da Comissão de Transparência e Acesso à Informação da OAB de São Bernardo. Atualmente também atua na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como assessor jurídico. Nosso boa noite, doutor Luiz Henrique Watanabe, um prazer tê-lo conosco no nosso programa. Muito boa noite a todos os telenautas, a você, Adriane, muito prazer aqui, obrigado pelo convite. Dr. William também, meu amigo que eu conheço há tanto tempo. Espero que a gente possa ter um bate-papo bacana hoje à noite. Se Deus quiser. Nosso programa é um oferecimento de Bramante Processos Previdenciários, UpVision Salão e Spa, Fera Brasil e a Up TV, o nosso canal, o primeiro canal de televisão pela internet, de web TV, da região do ABC, com mais de 60 programas semanais e mais de 30 mil acessos nacionais e internacionais. E eu queria hoje fazer um agradecimento especial aos meus apresentadores, colaboradores, doutora Maura Feliciano e doutor Marcelo Galego, que formam comigo uma equipe de apresentadores no programa Direito.com. Agradeço muito a participação, a colaboração. Estamos formando aí apresentadores de primeira linha. Muito obrigada pela participação de vocês, que tem deixado o programa ainda mais up, né? Ainda mais informativo e com uma interatividade que é só dele. Muito obrigada. Bom, chega de bate-papo, vamos falar de assunto, que é o tema de hoje. O Dr. William saiu no jornal essa semana, no jornal do Diário do Grande ABC, do dia 17 de maio, sábado. Santo André está melhor que São Paulo, diz haitiano. E aqui na nossa região de Santo André, especialmente, a reportagem está dizendo que 650 estrangeiros haitianos estão vivendo na favela dos ciganos em Utinga. E isso tem causado aí uma série de desconforto. Eles procuram emprego, não têm acesso, e é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. Eu queria que o doutor William explicasse um pouquinho sobre a reportagem, falasse um pouquinho o seu posicionamento, o que o senhor acha, é favorável, não é favorável? Bom, em
primeiro lugar, eu quero dizer que é um problema que o Brasil agora vai ter que resolver. São 650 haitianos que estão vindo para Santo André e eles estão afirmando que Santo André está melhor do que São Paulo em questão de oportunidades, né? Muitos haitianos vieram para o Acre, para o estado do Acre, na cidade da Basileia, e lá no Acre eles não conseguiram ter acesso a nenhum tipo de serviço público e a própria cidade do Acre não tinha a menor condição de atender esses haitianos. E o que acontece agora? Naturalmente eles vão vir para os estados mais ricos e os estados mais bem estruturados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e até o sul do país. O problema é que mesmo os estados mais ricos do Brasil, como São Paulo e os demais que eu citei, não tem infraestrutura ainda para atender essas pessoas. Porque a gente tem problemas muito sérios no Brasil que ainda não foram resolvidos, que a gente poderia começar a resolver a partir de agora. Infelizmente, a gente vê que nós cometemos os mesmos erros do passado, que é a falta de planejamento, a falta de investimento, a falta de pensamento no futuro e compromisso com o futuro do Brasil. Eu não sou contra que se dê assistência a nenhum tipo de pessoa. Eu acredito que o ser humano tem que ser respeitado, tem que ser tratado como ser humano. Mas criou-se uma expectativa para essas pessoas de que eles teriam uma vida melhor aqui no Brasil, o que não é uma verdade, porque o governo brasileiro queria vender a imagem de que o Brasil está muito bem, que o Brasil não tem problemas e que poderia receber as pessoas, sendo que outros países do mundo que precisam de mão de obra, como o Canadá, por exemplo, poderiam estar oferecendo oportunidade para eles serem recebidos e com uma condição muito mais bem estruturada do que aqui no Brasil. Mas a nossa vaidade e a nossa falta de planejamento, e por parte do governo especificamente, fez com que a gente tivesse esse problema que vai comprometer com toda certeza o futuro dos nossos filhos e das próximas gerações brasileiras. Sem dúvida. Doutor Luiz, eu estou aqui prestando atenção no que o Dr. William falou. E William, eu concordo em número, gênero e grau com exatamente tudo que você falou. No entanto, eu acho que a gente também precisa humanizar um pouco mais essa visão. E parar com o achismo. Eu acho que... Aliás, eu não acho, eu tenho certeza que o governante bom é o governante que faz o bem e o bom para as pessoas. O bom é aquilo que as pessoas querem, aquilo que elas pedem, aquilo que elas desejam. E o bem é aquilo que elas precisam. Nem sempre o que elas precisam, elas sabem que precisam ou elas querem. Então é natural que a expectativa que a gente tenha, que a visão que a gente tem ao nosso redor, é que não tem tanta oportunidade assim quanto é vendido lá fora, que o Brasil não é mais o país das oportunidades, a coisa não está tão boa quanto dizem, não está mesmo. Você sabe disso. No entanto, para a gente dizer que essas pessoas têm ou não espaço aqui, a gente tem que utilizar ferramentas que vão além da impressão que a gente tem ao nosso redor. E eu vou ser mais preciso agora. Doutora, e é muito gostoso. O ambiente aqui está muito agradável, viu? O pessoal que está em casa, quero transmitir, isso é bacana. Gente, é óbvio que a gente não é capaz de ajudar alguém se a gente não tem condições de ajudar. Não é? Na medida que a gente atrai para nós um problema que a gente não é capaz de lidar, aumenta o nosso problema e a gente não resolve o problema das pessoas. Nem o nosso. Exatamente. Então, no caso dos haitianos que vêm para o Brasil, eu li inúmeras histórias, né, de pessoas que vêm. Enfim, um dado importante é que até o final do ano, cerca de 50 mil haitianos estarão presentes aqui no Brasil. Desses 50 mil, apenas 40% deles têm ensino médio. Então, 60% desses 50 mil não tem sequer o ensino médio. E eles nem falam português, né? Não falam português. Falam inglês e francês. Então, Podem ensinar os nossos... Exato. Num primeiro momento, isso é gravíssimo. Agora, a gente também tem que saber, e você sabe disso, o William também sabe, e você que está em casa também sabe. Tem muitas funções, muitos empregos aqui no Brasil que não estão sendo preenchidos. Sim. Pessoas que precisam de mão de obra que não está sendo preenchida. Você sabe disso. Ou não é, William? Então, só que aí entra naquela questão da falta de planejamento. É mesmo a questão dos médicos? Desculpa te cortar. Então, seria uma questão um pouco diferente. Porque na questão dos médicos, nós temos um problema da saúde que é um problema muito grave, que foi resolvido trazendo médicos, quando na verdade a causa é o mau investimento público na área de saúde, porque os recursos eles não são bem geridos e não são direcionados da maneira a proporcionar qualidade no serviço público. Agora, por exemplo, se a gente for falar, está faltando mão de obra no Brasil,
Legal, está faltando, mas em que área que está faltando? Construção civil. Então, qual que é quantas vagas de emprego estão faltando? Qual a necessidade, a quantidade de pessoas? Então é necessário que tenha um planejamento para que venham estrangeiros para cá. E outra, nós precisamos dizer, será que essas pessoas que estão indo para cá têm a qualificação necessária para trabalhar na construção civil? Ou será que essas pessoas, colocando uma pimenta aí na discussão, a mão de obra, será que não é mais barata do que a que nós temos? Ou será que esses haitianos vindo de forma irregular, sem uma regulamentação, sem estarem regularizados aqui no Brasil, eles vão vindo clandestinamente, vão passando lá pelo Acre, conseguem entrar no Brasil de forma clandestina e vão trabalhando nessa informalidade, e aí as pessoas acabam empregando, entre aspas, esses haitianos de forma irregular, porque é mais barato do que a mão de obra brasileira, porque nós temos vários tributos, nós temos várias legislações trabalhistas que protegem os trabalhadores brasileiros e que isso acabaria barateando a mão de obra. Um dado concreto que a gente precisa colocar é o seguinte: o poder de compra do brasileiro é muito baixo. Quando a gente vai para qualquer país do mundo ou escuta falar de pessoas que foram para outros países do mundo, a gente vê o quanto que a gente consegue comprar mais em outros países do que aqui no Brasil. Sim. Porque a gente tem problema de infraestrutura, a gente tem problemas de impostos, que os tributos aqui no Brasil são muito altos. Para você deslocar um bem de um lado para o outro do país é muito difícil, muito custoso. A produtividade aqui no Brasil é muito baixa e o governo não está investindo da maneira adequada para resolver esses problemas. E o que acontece? Quando a gente traz mão de obra mais barata para o Brasil, o que vai automaticamente acontecer? Isso é um dado concreto. Quer dizer, nenhum economista vai dizer que isso é mentira e ninguém vai poder falar que é mentira. Você joga para baixo o preço da mão de obra. Jogando o preço da mão de obra lá embaixo, o que você diminui o poder de compra do povo brasileiro. Então você que está na sua casa aqui nos assistindo, saiba que independente de você estar ligado ou não à área da construção civil, o seu poder de compra vai acabar caindo. Por quê? Porque o salário vai baixar. Então, o governo, em vez de resolver o problema das causas, vamos investir em infraestrutura, vamos investir em educação para gerar mais oportunidades de trabalho, mais oportunidade de emprego, não é feito investimento, o que é pior. Ainda cria-se políticas que vão baratear a mão de obra de maneira a criar um mercado aí selvagem praticamente. Sabe, gente, eu sou um pouco contra uma tendência que o ser humano tem, que é a do coitadismo. Nós temos uma tendência do coitadismo, de que o governo é culpado por tudo, de que eles não fazem nada certo e de que tudo que está acontecendo no Brasil está errado. Eu não sou muito a favor de simplesmente dizer isso. Eu acho que a gente deve saber exatamente aonde bater na hora de fazer a crítica. E na minha avaliação, esse problema todo, ele é um problema diplomático também. O governo do Brasil, o governo federal, eu acredito que ele poderia ter feito realmente um trabalho muito mais sério e muito menos populista nessa questão. O Acre, de certa forma, abriu as portas para que os haitianos venham. Você viu, eu vi esses dias uma entrevista do governador do Acre explicando o que está acontecendo e criticando o governador aqui de São Paulo. E ele, num linguajar todo simplório, num apelo bem populista, bem humanitário, né, veio falar dos irmãos do Haiti que precisam de uma ajuda, então a gente acaba recebendo eles no nosso estado e todas as nossas vagas estão preenchidas, então a gente acaba regularizando a situação deles, colocando no ônibus e mandando para São Paulo. A gente faz isso porque é o melhor, a gente tem que dar chance para os nossos irmãos. Podia mandar para outro estado, né? Porque então, São Paulo já está super populoso. Então a gente tem que saber o que criticar. Não tem nem água. No caso desse governador, totalmente irresponsável, não está preocupado com aquilo que eu falei lá atrás, de fazer o que é bom e fazer o que é bem. Está preocupado só em fazer o que é bom, que é parecer o ser humano, o melhor ser humano do mundo, né? No entanto, ele acaba tendo uma atitude irresponsável. O que ele deveria fazer? Cobrar do governo federal, que é do mesmo partido que o dele, atitudes sérias para regularizar a vinda dessas pessoas para cá. Sim, sim, sem dúvida. E quando a gente fala da demanda, se o Brasil precisa ou não, aqui eu tenho uma proposta que é muito simples e eficiente. Todas as empresas, para poderem atuar, elas precisam estar cadastradas, precisam estar regularizadas junto à Fazenda Pública. E é um sistema, o e-mail, né? Aqui a internet funciona na hora, a gente está se vendo agora, se falando. Então não tem motivos
para que as empresas não cadastrem no sistema que vagas eles precisam ser preenchidas nas empresas deles. Mas e os brasileiros, né? A gente Com tem esse problema de desemprego. Então, mas aí que entra o desemprego. Como é que você vai ainda mas dar quais emprego para vagas? outras pessoas? Quais vagas que você precisa ser preenchida? Coloca, distribui, informa as prefeituras, o governo do estado. É claro que a prioridade, quem está mais perto, quem tem mais estrutura para ocupar essas vagas, vão ser os brasileiros. Sim. Mas na ausência dos brasileiros, quem que vai preencher essas vagas? Ah, tem vaga para ser preenchida, ninguém quis. Por que não trazer as pessoas? Né? Se estão precisando, né? Agora, isso não é um achismo da minha parte, é uma proposta feita de maneira digitalizada em que você tem um controle. Sim. Na hora de cobrar imposto, você consegue cobrar. E outra, seria importante que você tivesse, inclusive, um projeto de inclusão legal dessas pessoas, para que elas tivessem o pagamento de impostos, o pagamento de previdência social, para que possam estar cobertas também do ponto de vista previdenciário, porque sofrem um acidente do trabalho. Mais tarde vão ficar aqui, vão ter filhos, vão ter famílias, vão se aposentar com o benefício que o doutora, Brasil oferece, eu né? prestei atenção, né, nessa questão da questão trabalhista. As pessoas, como todas as outras, têm que estar regularizadas, a gente tem que ter... Isso não tem a menor dúvida, né? Agora, a gente não pode simplesmente pelo nosso achismo. Eu acho que não tem vaga. Eu acho que o Brasil não tem mais emprego. Eu acho que o desemprego está enorme. Na verdade, eu acho. Vamos pontuar, né? Vamos pontuar. Qual é a área, qual é a vaga? Porque a gente que trabalha com o público geral, que tem contato com as empresas, que tem contato desde da maior favela até o top, a gente sabe da realidade. Que tem muitas vagas que não estão sendo preenchidas. Mas porque não tem mão de obra qualificada. Além da mão de obra qualificada, as pessoas também não querem se submeter a determinados tipos a determinadas funções e a salários. Então, mas ainda que pagos dentro do... Aí é preciso que seja feito um estudo, né? Porque o que acontece? Qualquer país do mundo que se desenvolveu, se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente tem que se espelhar nos exemplos positivos do mundo. Eles têm um controle de imigração. Tá? Isso não é preconceito, isso não é xenofobismo, nada disso. Você vai, por exemplo, entrar hoje na Europa, existem critérios para você poder entrar, poder permanecer. O Canadá é um exemplo de país para imigração, porque tem regras claras, é bem definido, o país tem catalogado exatamente o que ele precisa para poder receber a mão de obra. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de planejamento. E aí a gente não está criticando o governo por criticar. O que nós estamos vendo é que é o seguinte, o Brasil não está fazendo os investimentos em infraestrutura necessária, a educação no Brasil hoje não é de qualidade, a gente tem praticamente 50% do país que não tem saneamento básico, que é uma coisa lamentável, você imaginar que você tem cidades brasileiras inteiras que a pessoa não tem como, não tem água e não tem esgoto, quer dizer, é lamentável. E aí a gente vai se dar o luxo de achar que podemos receber estrangeiros que vão gerar custo para a Previdência Social, vão gerar custo para o sistema de saúde. Então não é questão de achismo. O achismo é terrível, porque a gente acha que não dá, né? E outros acham que dá. E nessa, nós estamos criando um problema. Então onde está a solução? A gente conseguir pontuar isso daí. Falta então o governo comunicar isso, né? E não tem como tirar a culpa. Aferir para depois comunicar. Porque como é que a gente vai aceitar a entrada de estrangeiros no Brasil, sendo que o governo simplesmente está deixando entrar? Por quê? Sabe-se que é bonito para o país no exterior, no ano da Copa, trazer gente para cá e dizer que o país está estruturado, pode vir, que lá você vai ter uma vida boa, que é o que tem muitos depoimentos no YouTube. Basta você entrar e você ver os haitianos dizendo o que foi a decepção de chegar aqui no Brasil e ver que nada daquilo que foi vendido para ele quando ele estava lá fora é o que condiz com a realidade. Claro que não. Então, tem dia 30 agora foi publicado no G1 da internet, né, da Globo, uma informação de que após reunião na Casa Civil, os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, anunciaram medidas para estimular haitianos a tirar o visto antes de entrar no Brasil, que é exatamente essa ideia, né, que vocês colocaram. De acordo com Cardoso, a ideia é organizar a entrada deles no país para facilitar o acesso aos serviços públicos e evitar a atuação de coiotes, pessoas que os ajudam a atravessar as fronteiras de maneira clandestina. A primeira medida, segundo confirmou o ministro, será organizar uma campanha no Haiti para conscientizar os cidadãos sobre as vantagens de ter a situação deles regularizadas no Brasil.
E a segunda medida anunciada pelo governo são conversas que serão mantidas com o governo do Acre, principal porta de entrada dos haitianos, para regularizar a situação dos imigrantes e garantir a eles serviços públicos como educação e emprego. Então, eu li isso também, acompanhei, né, essa declaração do ministro. Agora, eu acho interessante que precisa ter esse problema todo para esse governo vir com esse discurso. Como se não soubesse. Que já está acontecendo isso há um tempão e agora que vão regularizar. Sabe quantos bolivianos tem na cidade de São Paulo? 20 mil bolivianos trabalhando que você nem sabe onde eles estão. É uma praga e a cada vez vai trazendo mais. Exatamente. E sempre um serviço escravo, né? Então, assim, a roupa que a gente está vestindo, grande parte dela lá foi... na José Paulino, roupa tudo... É obra da mão de obra desse pessoal. Da mão de obra escrava. Muitas vezes escrava, lamentável. Então, quer dizer, o governo principalmente esse governo atual do Brasil, que eu critico não simplesmente por criticar, mas por fazer muita propaganda daquilo que não aconteceu. Então, realmente, a fronteira está aberta, as pessoas entram pelo Acre, não cabe mais, não temos o que fazer, despacha para São Paulo. E todo mundo sabe que se atravessam pessoas clandestinamente. É assim, todo mundo sabe, mas ninguém faz nada. Não, ele precisa fez. fazer ele uma organização, ele está e... Não, ele fez. Ele instalou um posto da Polícia Federal para fazer o passaporte para os haitianos irregulares. Está lá, um postinho da Polícia Federal. O governador cedeu a base para a Polícia Federal, não estadual, fazer esse serviço. Então, quer dizer, existe uma comunicação aí entre o governo do estado do Acre com o governo federal muito estranha. E quem paga o pato somos nós. Como é que eles chegam? Na verdade, então, é o governo do Acre que coloca as pessoas num ônibus, vamos dizer assim, e mandam para o estado de São Paulo? Manda para o estado de São Paulo, diretamente. Inclusive, a hora que eu ouvi a propaganda, aliás, a entrevista do governador aqui na CBN, eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Porque é um linguajar, assim, popular mesmo, que é para... apelar para a causa humana, totalmente irresponsável o que ele está fazendo. Nós temos tantos estados, né? Inclusive estados, zona rural, por exemplo, existem várias pessoas que podem trabalhar na zona rural, no trabalho rural, no interior, até do norte, do nordeste. Não precisava vir tão longe, né, para São Paulo ou para outros estados que têm menos populações. Você vê que o governador do Acre, ao invés de discutir o problema, como a gente imagina que deveria ser, de maneira digna, ele fala que é preconceito de São Paulo não querer receber. Não, de forma alguma. Nós não temos nem água. Então, quando você quer, ao invés de você debater o tema, porque é o que falta no Brasil, né? O debate, o planejamento. O que você faz? Você diz que é preconceito, aí você encerra a discussão. Olha, é preconceito, então São Paulo não quer receber porque é um estado preconceituoso, que não tem absolutamente nada a ver. Claro, né? Que não. Então, a Europa é preconceituosa com os estrangeiros, os Estados Unidos é preconceituoso. A Europa é preconceituosa com os estrangeiros. Mas eles estão preocupados com o Estados Unidos são preconceituosos com os estrangeiros. O Canadá, muito mais. Então, é um preconceito que existe e é fato. Não vem com essa de questão administrativa. Eles também não têm mão de obra qualificada para algumas funções e tem muitas outras funções que não tem quem faça. Só que eles evitam a nossa presença por preconceito meramente de não gostar da pessoa. Por achar que vão atrapalhar o país. Eu falo e afirmo. Não vem com conversa técnica, não. Simplesmente não querem. A gente que já foi para lá e vivencia essa realidade sabe. Falta humanidade nesse povo. O que não deve faltar para nós. Então, na dúvida, William, se a gente não tem como aferir, que a gente busque esse diferencial. Agora, também não quero voltar para minha casa, com você aí me mandando no Facebook, mandando e-mail, dizendo, Watanabe, leva para sua casa os haitianos, então. Aproveita e leva para casa aquele monte de jovens que não cabem na FEBEM, leva para casa todos os problemas que tem na rua. Não, você não vai falar isso para mim. Só que eu vou propor, sim, senhor, que ao invés de a gente ter simplesmente uma visão técnica do assunto, que a gente desenvolva também uma visão humana, até porque essa visão humana vai estimular a gente realmente a aferir o que precisa e o que não precisa. Então, essa é a nossa proposta. A gente tem que ser transparente, tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Eu vou falar mais verdade ainda. Pessoal, o programa está quentíssimo hoje, uma delícia fazer esse bate-bola aqui sobre esse tema que é absolutamente divergente, né? E as opiniões aqui são divergentes,
e o que é mais legal ainda. A gente vai chamar o intervalo e volta já já. Não saia daí. Descobri uma palavra que ninguém sabe o que é. Diz pra mim o que é milagre. Ganha um doce quem souber. Olá, bom, eu estou aqui em São Miguel, de Vida Comunitária em Paulista. Hoje a gente veio conhecer o Matheus, esse menino lindo aqui de 14 anos de idade, que tem uma síndrome raríssima, né? Que é SINCA, ou a síndrome de Nomide, faz um tratamento lá em Washington, nos Estados Unidos. E esse tratamento, pelo que a mãe me diz, dona Lucilene, bancado pelo governo americano. Só ficou para nós, tupiniquins, a passagem do Matheus. Mesmo assim, o governo não se dispôs a pagá-lo. Tem uma ação judicial e, mesmo com tudo isso correndo, a nossa cidade mostrou o quanto é solidária, o quanto é bacana. E hoje, nessa data que todos estão vendo esse vídeo, um domingo maravilhoso, estamos aqui reunidos no Grêmio Mauaense para poder ajudar o Matheus, né? A cada 6 meses essa família viaja para esse tratamento, né? Então é muito difícil e é por isso que a gente está aqui pedindo mais uma vez a sua colaboração, a sua ajuda. Dona Lucilene, não deve ser fácil, né? Não, não é, porque 6 meses, né, é um tratamento que ele conseguiu através do Hospital das Clínicas, né, através de uma médica do Hospital das Clínicas, que conseguiu esse tratamento para ele, e a cada 6 meses nós temos que estar indo, então é assim, quando eu estou lá, eu estou pensando na volta, né, porque cada passagem custa em média quase R$3.000, depende do dólar, né, então para nós é muito dinheiro, né, para nós é muito dinheiro, até porque eu parei de trabalhar, né, para poder cuidar do Matheus, que é muita fisioterapia. Então o pai trabalha, né, o irmão, mas mesmo assim 6 meses passam muito rápido, né, para a gente estar sozinho pagando esses valores tão altos, né. Mas é um tratamento que está dando certo, né, um tratamento que o Matheus melhorou muito, né, tirou toda a inflamação do sangue. Ele é uma síndrome que traz muita dor. Porém, com essa medicação ele não tem mais essas dores, né? E eu estou indo agora, dia 3 de dezembro, pela 3ª vez para lá, né? Com a ajuda do povo, né? Porque do governo até agora eu não tive nenhuma resposta. Como é importante a gente poder ajudar, né? E você que está aí no baile, seus amigos, outras pessoas também da nossa cidade que queiram colaborar, pode também fazer sua doação através do site www.ajudeomateus.com.br, ou então você pode entrar na agência do Banco do Brasil, número 6814-4, e a conta corrente é número 53332-7. Vamos lá, faz sua doação, é importante. Estamos vendo aí a melhora do nosso Matheus, né, Matheus? Cada dia que passa com o tratamento vem ficando melhor. Vamos fazer o bem, sem olhar a quem. Nesse caso a gente já sabe até quem é, e a gente só tem realmente a agradecer a cada um de vocês que estão aí envolvidos nessa atividade, né, dona Lucilene? Sim, eu queria agradecer, né, a todos que estão por trás desse baile, desse evento, né, que se for falar aqui são vários. Agradecer também aos alunos da escola Clarice, onde o pai do Matheus trabalha, porque eles também contribuíram. As pessoas, né, são várias, né, então eu queria agradecer a todos vocês que doaram para o Matheus. A gente que te agradece, né, por todo o carinho que tem com a criança, né, e deixa a gente muito feliz. Aproveitar aí o espírito natalino que já está envolvido nessa família, né, que a gente possa realmente abrir nossos corações e poder ajudar quem precisa da gente. Então, em nome de toda a equipe do Horto, do Parque São Vicente, do Zinho, do Acha, de todos que estão envolvidos nessa atividade, a gente agradece muito a oportunidade de poder ajudar uma pessoa tão especial como você. Tá bom, Matheus? Um beijo, viu? Fica com Deus. É o ar que respiramos, uma árvore falou. É a água que bebemos, um riacho sussurrou. A comida que comemos me contou seu abobrão. É o céu gritou voando, meu amigo gavião. É o mar e seus mistérios.
Estamos de volta no programa Direito Com. Você já participou do nosso programa? Já mandou sua pergunta? Participe, entre no nosso site, participe pelo nosso Facebook, facebook.com/direito.com. Mande a sua pergunta ou entre no nosso site uptv.com.br, tem um espacinho lá, você coloca o seu e-mail, o seu estado para a gente saber de onde você é, da sua cidade, e mande a sua pergunta aqui para o nosso programa. Nosso tema hoje é sobre os haitianos e estamos aqui pegando fogo. Nós estávamos discutindo agora no intervalo a questão do Brasil. Na verdade, assim, o povo brasileiro é muito solidário, a gente sempre tem nascemos com essa ideia de abraçar as pessoas, nós temos esse sentimento bom, e o que os estrangeiros mais gostam do brasileiro é que eles acham que nós somos um povo feliz, e de fato eu entendo que nós somos, e São Paulo tem uma característica toda própria. São Paulo tem pessoas do mundo todo. Nós temos, São Paulo está acostumado a abraçar várias pessoas que vieram de outros estados, de outros países. Isso faz parte da história de São Paulo. E será que nós não continuamos fazendo isso dessa forma, abraçando também os haitianos, doutor William? Doutor William, não, doutor Luiz Henrique. Depois eu vou dar a palavra que ele falou e você ficou... Essa semana a gente teve um probleminha que eu precisei ir lá no Tribunal de Contas do Estado. E passei pelo pátio do colégio. O pátio do colégio, você sabe, né? Sim. Onde começou a história da cidade de São Paulo. E aí estive pensando, a gente está lá na Praça da Sé, naquela região, como é grande, como é miscigenado o povo brasileiro. E aí eu pensei, puxa vida, eu casei com uma espanhola, sou casado com uma espanhola. Dona Maria, a avó dela veio da Espanha, espanhola, está há 60 anos no Brasil, não aprendeu a falar português ainda, fala o portunhol, sou de origem japonesa. O primo da minha esposa, o Kleber, que também é espanhol, casou com a Rita, que é negra. Né? Eles foram para a Espanha para tentar uma vida lá também, voltaram para a Espanha. Foi super rejeitada, não porque a Espanha não precisa de pessoas, porque aquele povo realmente lá vive em guerra com eles mesmos. Vive um preconceito, vive uma vida que nós aqui não vivemos. Então, William, se a gente tem que planejar, a gente tem que planejar, mas também temos que humanizar, porque esse é o diferencial do brasileiro. Isso é o que a gente vende para fora do país. Então eu não estou aqui, eu já vim dizer logo no começo da conversa, concordo em número, gênero e grau com essa questão administrativa. Mas, ao mesmo tempo, eu quero humanizar isso, para que a gente não veja simplesmente com olhos técnicos, com olhos como se a vida fosse uma equação matemática. Tem, não tem, não. A gente tem que buscar soluções, tem que aferir onde dá, onde não dá, mas também tem que fazer essa força, tem que mostrar o nosso diferencial. Doutor William, tem uma perguntinha aqui. Rogério Santos, de São Paulo. O Brasil terá 50 mil imigrantes haitianos até o fim do ano. E o número de desempregados daqui, como podemos evitar isso? Então, a melhor maneira seria que houvesse um controle que essas pessoas elas não entrassem no Brasil da maneira que estão entrando. Então, infelizmente vão entrar, isso vai gerar um problema muito sério, isso vai afetar a minha vida, vai afetar a sua vida, vai afetar a vida de todos nós. Então, isso é fato. Então, nós precisamos manifestar ao governo que isso não nos satisfaz e que essa proposta, da maneira que está acontecendo, não é do nosso agrado. Agora, para colocar essa questão de que realmente nós somos um país de imigrantes, eu sou descendente de italiano, de português e de espanhóis. Minha noiva, ela é descendente de oriental, os pais dela são japoneses. Eu também. Eu Então, assim... também sou descendente de italiano, acho que ninguém aqui é de São Paulo de verdade, né? Ninguém aqui é de São Paulo. Então, assim, nós temos essa capacidade de receber as pessoas. Só que é o seguinte, hoje nós temos que formar um país, para que o país possa oferecer uma condição de vida digna para toda a nossa população. Porque nós temos hoje 24% da população brasileira que está vivendo abaixo da linha da pobreza. E a linha da pobreza no Brasil é muito menor do que em outros países. Aqui, uma pessoa que ganha R$70 por mês, R$71 é considerado que não está na linha da pobreza. Então, quer dizer, é algo que você não vive com R$70 por mês. É impossível viver com R$70 por mês. Então, essa é a realidade hoje do Brasil. Então, para nos tornarmos uma nação, a gente precisa ter um conceito de nação. A gente precisa ter um amor a uma pátria, a uma terra,
respeitar-nos como povo, e para isso a gente precisa construir uma identidade nacional. Isso falta hoje no Brasil. Quando você vai para a Europa, o que muitas pessoas entendem como preconceito, o que eu não concordo, não acredito que seja preconceito, é sim uma noção de nação, de autoproteção dos interesses próprios daquele país. E nenhum país do mundo se desenvolveu sem essa lógica. Então, se a gente quiser falar que é preconceito, podemos falar que é preconceito. Porém, então vamos nos basear nos países que não têm esse tipo de preconceito, ou talvez aqui na América do Sul. Então, esses modelos da América do Sul, onde as pessoas passam por linhas de pobreza igual aqui do Brasil, é o que a gente quer chegar? É assim que a gente quer ter? Então, Canadá, Estados Unidos, Europa, onde as pessoas vivem muito melhor do que a gente vive no Brasil, é um modelo ruim que nós vamos desprezar? Então, eu acredito que falta aqui no Brasil, sim, um conceito de nação. E aí, quando a gente tiver esse conceito, nós vamos entender que não é possível abrir as portas para qualquer tipo de imigrante, qualquer país do mundo. E sim aquilo que interessar os interesses do país e que for oferecer condições de futuro para a nossa nação. E aí a gente tem que ser um pouco egoísta nesse momento, sim. A gente tem que pensar no que é melhor para o nosso país e para o nosso povo. Quando nós tivermos condição de oferecer vida digna para todos do nosso país, aí a gente vai pensar em poder absorver mais gente de outros países do mundo. É uma questão realmente que a gente deve analisar com critério. E o critério usado pelo William é essa questão técnica. Não venha. Como é que chamou o rapaz que fez a pergunta? É o Rogério Santos. O Rogério? Primeira coisa, nós temos realmente um problema de desemprego. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um problema de desemprego, nós também temos um outro problema de vagas não preenchidas. Nós temos um outro problema de vagas que são preenchidas, a pessoa fica uma semana e sai fora. E gera um problema para o empregador. Então nós temos um problema muito complexo. Não é simplesmente desemprego, vai lá, põe para trabalhar. Nós temos que ter qualificação, nós temos que ter direcionamento. Agora, eu concordo plenamente com o William quando ele diz que a gente tem que ter educação. A gente tem que ter formação. Tem que ter uma direção para que as pessoas sigam. Isso eu concordo plenamente. E conferir, realmente, questionar o que o governo está fazendo para isso. Principalmente o governo federal, que é o governo que faz vista grossa para esse povo todo vir. Não sou contra que venham, sou a favor que venham, direcionados. Mas até direcionar, a gente simplesmente fechar a cara, né? só era para ter índio no Brasil se os índios fechassem a cara para nós. Uhum. Não é mesmo? Então, a gente tem que humanizar essa questão, analisar de maneira técnica, mas também de maneira humana. É isso que eu tenho para insistir nessa tecla. Então a gente vai tentar o máximo possível esclarecer isso, William. Uma pergunta para os dois. Opa! Mauro Campos, de Sorocaba. Mauro, obrigada pela sua participação. Rogério Santos também, obrigada pela sua pergunta. Ele pergunta o seguinte: o que vocês dizem, pois a taxa de ocupação dos haitianos é maior do que brasileiros em determinados trabalhos já? Em geral, essa é a regra entre imigrantes. Fazem trabalhos que ninguém quer. Acho esse posicionamento um pouco absurdo. Obrigada. Peguei 2 casos. Eu analisei. Estudei esses dias. Estava acompanhando as notícias. Em Santa Catarina, um frigorífico empregou 2 haitianos que falam 4 línguas e têm 2 faculdades. 2 amigos que são formados em engenharia, aliás, engenharia, 2 especialidades de engenharia, e estão trabalhando no frigorífico. Aqui, conseguiram constituir família, estão trabalhando bonitinho, mandando ver. Lá, naquela terra de ninguém, com incêndio, com desgoverno, porque lá não tem governo, com terremoto, não tinham como fazer. Estão colaborando com a economia aqui do país, fazendo um trabalho num frigorífico que ninguém faria. Então, é complexo para a gente simplesmente dizer isso é certo e isso é errado. E é isso que eu quero propor. Para a gente analisar, para a gente entender o que realmente acontece. William, quantas favelas tem em Santo André? Em São Bernardo tem 60. 60 núcleos de favela. A gente só vê, desculpa, quem é de São Bernardo aqui da cidade, o pessoal de Sorocaba não vai saber. Mas aqui de São Bernardo, da região, o pessoal acha que tem o DR, que ali na Anchieta, né, dá para ver do lado esquerdo o DR, do lado direito o Calux, mais para frente um pouquinho o Silvina do lado esquerdo, o Montanhão, e a gente fica sabendo que tem Alvarenga lá depois do bairro Assunção e só. Nós temos 60 núcleos de favela em São Bernardo. Santo André tem uma porrada. Então, quer dizer, a nossa realidade vai muito além daquilo que a gente vê no dia a dia.
Então, o que eu proponho quando eu falo de humanizar? Não é levar para casa o problema. É a gente ampliar nosso ângulo de visão. Então, quando eu falo desses dois casos, são engenheiros que estão se submetendo a trabalhar no frigorífico. Será que o brasileiro faria isso? Mas será que essas pessoas que... agora fiquei com uma dúvida também. Esses haitianos que vêm, o governo lá do Acre põe o pessoal no ônibus, vem aqui para São Paulo, eles descem na rodoviária e vão construir uma casinha de madeira para morar. Vão participar de uma comunidade, não, por enquanto eles não têm emprego e eles vão aumentar o número de favelas, eles vão aumentar o número... Existe um programa da Igreja Católica para recepcionar esses haitianos. Agora, não dá conta. Não vai dar conta. Na verdade é um programa pequeno, né? E é um programa direcionado a todos os tipos de imigrantes que vem para o Brasil. Mas é um programa que é um programa privado, é um programa da Igreja Católica que nada tem a ver com o governo brasileiro. Agora, é um problema tão sério porque, como você bem colocou, para onde que eles vão? Eles vão ficar na rua, vão invadir terrenos? É o que vai acontecer. Não tem outra alternativa. E eu não estou querendo dizer, não é questão de preconceito ou não querer o bem do povo do Haiti. Pelo contrário, nós temos nossas tropas lá no Haiti. O Brasil está provendo segurança e está gastando muitos recursos, embora faltem recursos. Nós não temos segurança aqui, mas os haitianos estão completamente seguros. Estão com o exército lá, né? Então, quer dizer, tem condições. É uma coisa para a gente discutir também, se há uma questão de prioridade e o porquê que estão fazendo isso, né? É uma coisa importante para que as pessoas que estão assistindo pensem por que estão fazendo isso, por que o Brasil está investindo tanto dinheiro para manter tropas no Haiti. Mas uma questão que é importante, a humana, por exemplo, se a gente não tivesse feito toda essa propaganda, estimulasse que os haitianos fossem, por exemplo, para o Canadá, né? Um homem com 2 faculdades, com toda certeza, teria a oportunidade de poder construir uma vida melhor no Canadá do que no próprio Haiti. Desculpa, agora, a questão William? É que o Brasil Doutor, não tem condição de receber isso daí. Agora, doutor, por isso é um melhor dado concreto. que esteja a propaganda aqui do Brasil, ela não se compara com a do Canadá. Ele veio para o Brasil porque o Brasil recebeu, porque o Canadá não ia receber. Não sai visto de jeito nenhum. Você sabe disso, você que está em casa nos assistindo. Isso é um dado concreto. Quer dizer, o Canadá precisa de mão de obra e tem uma metodologia muito clara para receber os seus imigrantes. Eles estão vindo para o Brasil porque o Brasil realmente está estimulando, o governo brasileiro está estimulando que eles venham para cá. Isso daí está sendo repercutido em todos os jornais, basta você abrir qualquer jornal, revista, entrar na internet, ver. Tem vídeos, inclusive, no YouTube, para quem está nos assistindo, entre no YouTube e você vai ver haitianos no Brasil, você vai ver os depoimentos e aí vai ver se eu estou falando a verdade ou não. Pegando um gancho nessa palavra de vocês, a Maria José de Santo André está falando exatamente isso que vocês colocaram. Atualmente, cerca de 280 haitianos encontram-se abrigados na Casa do Migrante, mantida pela paróquia Nossa Senhora da Paz. E ela pergunta, até quando vamos fazer de conta que podemos resolver a vida dos outros e as oportunidades para o povo que luta aqui? A primeira coisa que eu falei, eu não vou embora daqui, né? O pessoal dizer, leva para casa, Watanabe, já que você é tão humano, leva para casa. Não vou sair daqui dizendo isso, eu vou concordar que a gente tem que ter planejamento, que a gente tem que ter critério para trazer as pessoas, mas ao mesmo tempo esse planejamento, esse critério, não podem simplesmente se transformar em preconceito, porque é preconceito sim. Se a gente não tem essa informação, se a gente não tem essa base de dados, e a gente simplesmente sai dizendo que nós estamos aqui, não tem espaço, aqui vai virar favela, aqui emprego. Como que a gente afirma? A gente afirma no achismo. Fazendo achismo. Assim, uma viagem na história, por que os imigrantes italianos vieram para o Brasil? Vocês lembram da novela Terra Nostra? Acabou o trabalho escravo, né? Acabou a escravidão no Brasil e eles vieram da Itália no lugar dos escravos, trabalhar como imigrantes, porque não havia, os escravos tinham ido embora e o Brasil precisava de mão de obra para poder fazer a colheita do café e fazer todo aquele trabalho manual e difícil que o brasileiro não queria fazer. Porque não tinha mão de obra para fazer. Quando eu já viajei pelo sul do Brasil, conversei com algumas famílias descendentes de alemães. E eles diziam o seguinte, que recebiam, as famílias que vinham para cá, recebiam todo tipo de infraestrutura, recebiam incentivo do governo. Então, eles vinham para cá com oportunidade de trabalho. Então, havia um planejamento naquela época? Havia. Para o italiano não foi muito bem assim, foi mais complicado a vinda para cá.
Mas o povo da Alemanha que veio para cá, com toda certeza, recebeu grandes oportunidades aqui no Brasil. Só que nesse momento, só que naquele momento era necessária a vinda de estrangeiros para cá. Era fundamental porque o Brasil precisava realmente de mão de obra. Então foi um projeto de governo que foi feito. Hoje não é verdade. Hoje a gente não temos pleno emprego no Brasil, não temos educação. Se você for analisar o índice, a colocação mundial do Brasil no índice do PISA, nós estamos em 38º lugar, atrás de países como Chile, Turquia e muitos outros países que talvez nem sejam tão ricos quanto o Brasil é. Não está posicionado economicamente como o Brasil. Então, assim, nós temos muitos problemas a serem resolvidos. E nós estamos, de uma maneira muito perigosa, entrando num caminho que vai gerar consequências gravíssimas para o país. Então, a gente ficar com um discursinho bonito de que é preciso humanizar. Claro, eu me preocupo, sim, com o ser humano. Eu acho que nós não podemos tratar o ser humano nenhum com preconceito. Agora, nós temos que ter um conceito de nação e entender que o futuro do nosso país está sendo comprometido pela falta de investimento na educação, falta de investimento de infraestrutura, pela alta carga tributária e agora mais esse problema que o governo arrumou para a gente. Quantas favelas tem na sua cidade, William? Você não soube responder. E aí eu pergunto, se você não sabe o número de favelas que tem na sua cidade, com que base que você diz que não tem emprego suficiente para essas pessoas? Eu afirmo, realmente, nós estamos com um problema gravíssimo de desemprego. Só que nós também estamos com um problema gravíssimo de empregos que não são preenchidos adequadamente. Então é um problema para a gente resolver com um planejamento. Aí eu concordo com você. Para a gente aferir de maneira mais adequada. Para a gente ir a fundo no problema. Não simplesmente, olha, temos que fazer igual a Espanha. A Espanha, ela controla direitinho quem entra e quem sai. Inclusive, ela põe dificuldade para aquelas profissões que não interessam, põe facilidade para as que interessam. A Espanha está um caos. A Europa está perdida. Perdida também não é tanto, né? Não, já mas tá assim, vamos estar perdido que nem eles estão, não. né? Eu queria estar perdido igual eu queria estar na crise que eles estão. Só que a Europa não é nada disso que a gente fala, não. Estão com problemas seríssimos lá. A Espanha, a título de curiosidade, tem um programa chamado Imigrante Retornado. Que o imigrante que veio para outro país, quando retorna, recebe uma bolsa de estudos, inclusive, uma ajuda de custo para encontrar um lugar para ele morar. E, enfim. É um incentivo para voltar ao país de origem. Porque precisam de uma determinada mão de obra. Sim. Lá, nós tá tendo o pessoal da idade um pouco mais avançada tá tendo É um país de velhos, porque não tem crianças, né? Então, a Europa toda estão incentivando. Agora, olha a crise que está a Europa. Sim, sim. Olha como é que está a Grécia. Sim. Né? E a primeira coisa que eles tiram são os benefícios previdenciários. Então quer dizer... Mudam a política. Os modelos assim não são tão maravilhosos para a gente se copiar, não. Quando a gente fala superficialmente, é mais fácil. Mas quando a gente vai entender mais de perto o problema, a gente não conhece nem a nossa cidade. Quanto mais o nosso país, para dizer. Bom, pessoal, a gente vai fazer mais um intervalo e volta já já. Fica aí, nos aguarde. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? E por que ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal. É negócio. Fique esperto. Começar a fumar é cair na deles. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. E nada a ver, vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais. Não dá pra esquecer o irmão, de sangue ou de coração. Não dá pra esquecer natais
que nunca voltarão. Tem coisas que não dá para esquecer nunca. Não exagerar na bebida é uma delas. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Estamos de volta aqui no programa Direito.com, no nosso último bloco, falando sobre os haitianos no Brasil. Vou continuar respondendo as perguntas, porque nós temos bastante perguntas hoje. Maurício Cardoso, de São Paulo. Boa noite, Maurício. Obrigada pela sua pergunta. Ele pergunta o seguinte: esses nobres haitianos vão passar pelo crivo das nossas leis? Regras básicas de trabalho e previdência? Como é que ficam essas regras para esses haitianos? Se eles estiverem regulares, né, no Brasil, que a grande maioria, na verdade, não está, o que vai acontecer é que eles vão ter os mesmos direitos que os brasileiros. Agora, se eles estiverem em condição irregular, aí vale tudo, né? Não tem regra nenhuma. Vamos esperar que haja algum tipo de fiscalização para que possa impedir que não tenha regras. Agora, um dado concreto que a gente precisa pensar é no seguinte: se eles estiverem em situação irregular, eles vão usar os nossos serviços públicos que o governo oferece para todos nós brasileiros e não vão contribuir por esses serviços públicos. E aí é como que, vamos falar quando a gente estava comentando da Europa, o problema da Europa foi exatamente isso. Tinha os serviços públicos muito bons e o financiamento é que era o problema porque não se tinha recursos para financiar. Então houve aí um problema de despesa. E aqui no Brasil, quando nós parecemos que estamos fazendo algo diferente da Europa, na verdade a gente está fazendo algo pior. Por quê? Nossos serviços públicos não são de qualidade como são da Europa. Nós estamos trazendo mais gente para cá que não vai contribuir com o pagamento. Então, a coisa ainda vai piorar aqui no Brasil. E estão irregular, na informalidade, né? Correndo o risco de sofrer um acidente, de ficarem de forma irregular e prejudicando. Samuel Garcia é um rapaz, um haitiano de 20 anos. Ele... Lá no país dele, ele dava aulas de violino. Violino é um dos 4 instrumentos que ele sabia tocar. Ele está aqui no Brasil, desempregado, sem ter para onde ir. Veio para cá na expectativa de ter algo menos péssimo do que o país dele, porque essa é a verdade. E ele está aí, jogado, realmente passando por esse problema que a gente está dizendo. Então, quando eu proponho esse tipo de visão, não estou sendo irresponsável, muito menos dizendo que as coisas estão ótimas. Muito pelo contrário. Enquanto não se levar a educação a sério nesse país, nenhuma outra coisa vai funcionar. Nenhum outro serviço público, nada vai se resolver. Então, para ninguém, seja para os brasileiros ou seja para os haitianos. Seja para brasileiro, para haitiano, para boliviano, para peruano, para quem for. Né? A Suelen Lima, de Ribeirão Preto, fala um pouquinho do que você está falando. Mas me digam, a presidente Dilma pode ser considerada a mãe do ano ou mãezona. Só que para cubanos, paraguaios, bolivianos, venezuelanos, equatorianos, além de africanos. Inaugura um porto em Cuba com 682 milhões de dólares financiados pelo BNDES. E agora os haitianos, o que fazer? Você vê que tem empresas brasileiras que estão loucas para receber crédito do BNDES para poder investir, gerar empregos para brasileiros e a gente investindo dinheiro em Cuba. Exatamente. Quer dizer, realmente não tem nenhuma prioridade, não tem planejamento. Não dá mais, nós estamos num caminho completamente errado. Esse governo,
ele já ultrapassou o limite do ser ruim. Construindo estádios de futebol, eu não vou nem entrar nesse mérito. Nossa, essa irresponsabilidade judia de mim. Estamos clamando por hospitais, os hospitais sem remédio, sem seringa, sem medicação, sem nada. leito, sem os aparelhos para fazer um exame de mamografia, as pessoas morrendo de câncer, não tem educação, não tem transporte e nós estamos emprestando dinheiro e levando dinheiro para fora ou trazendo estrangeiros para dentro, enfim. A presidente Dilma ela poderia ser chamada de exterminadora do futuro. Essa que é a realidade. Como é que é o nome daquele ator hollywoodiano que Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger brasileira. Exatamente. A Maura Feliciano, queridíssima, um beijo grande para você, já agradeci, você é minha parceira aqui, número 1. Boa noite. Esse debate nos leva a uma reflexão profunda sobre a vida que temos no Brasil. E a vida dos nossos irmãos tem em seus países em que vivem em constante guerra, terrorismo, vulcões, entre tantas outras situações que fazem com que nós, brasileiros, tenhamos mais desejo de acolher quem vem de fora, vitimados por tantas tragédias. No meu ponto de vista, a defesa do Dr. Watanabe me parece ser a mais favorável, pois tenho visto que não só haitianos, mas outras nacionalidades buscam o máximo de destaque, exatamente porque o sofrimento deles é tão intenso que aqui eles estão no paraíso e a gente não sabe, às vezes, dar o devido valor. É um assunto para ser estudado entre sociedade, empresariado e governo de todas as esferas. Obrigada, Maura, pela sua participação. Na verdade, é um assunto para reflexão mesmo, né? Ponto para o doutor Watanabe. A Márcia Paris de São Caetano. Obrigada, Márcia. É a última pergunta, que a gente está chegando ao fim do nosso programa. Vejo como é interessante iniciar um movimento de participação popular na política como solução, mostrando que o maior crime contra o nosso país é a nossa omissão. Começar pelos jovens através da impetuosidade que lhe é inerente é promover o espírito público em nossa juventude, mostrando que com determinação, garra, coragem para trabalhar e participação na política, nós podemos construir o futuro que sonhamos. Parabéns aos jovens doutores Luiz Henrique e William pelo debate esclarecedor de um tema atual e polêmico. É isso aí, pessoal. Agradeço muito. Eu sei que a gente teria aí mais 1 hora de discussão, de programa para falar, para discutir. Vamos colocar que nós ficamos empatados, ninguém ganhou, ninguém perdeu, cada um colocou o seu posicionamento, bastante enriquecedor. Agradeço muito a participação de vocês. O programa está aberto, o canal está aberto, a UpTV está aberta para que vocês venham, participem do meu programa sempre, mais uma vez. Dr. William Lago, as suas alegações finais. Eu agradeço a oportunidade, né? E dizer que realmente a gente conseguiu aqui apresentar bastante argumentos positivos e negativos. E tem gente que vai ser a favor, tem gente que vai ser contra. Sim. Agora, o mais importante é que a gente ama esse país, a gente ama demais o Brasil e a gente quer o melhor para o país e para nós. Então, pensando nisso que a gente veio e traz aqui argumentos para mostrar o quanto a gente pode viver melhor no Brasil. E realmente a solução principal para resolver os grandes problemas do Brasil está na educação. Então, se a gente investir de verdade nesse tema, com toda certeza os outros temas eles vão ser supérfluos e o Brasil vai poder prosperar se investir em educação. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor William. Agradeço a sua participação. Doutor Luiz Henrique Watanabe, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Um dos assuntos que a gente não tratou hoje, também em relação ao preconceito racial, que acontece demais. É evidente que as características físicas dos haitianos são bem diferentes das nossas. Até mesmo dos nossos negros. São bem diferentes. Então isso existe e a gente não tratou desse tema hoje. Um outro detalhe que a gente também não tratou é do amor à pátria, que ele tem que ser além da parte falada só. Tem que ser da parte praticada. Realmente, estou aqui com a Fabiana, um amor de pessoa, me lembrou. Nós temos muito serviço aqui que está na nossa frente que a gente não faz. Que outras pessoas vêm aqui e fazem, trabalham, com prazer, se dedicam. Porque já passaram por tanta dificuldade, né? Exato. Então, é esse senso que ele só chega através da educação que eu defendo junto com o Dr. William. E para concluir, outro dia me perguntaram, por que no Japão uma ponte foi reconstruída em poucos dias e uma ponte daquela aqui no Brasil, ela demora anos para ser feita? Eu respondi, para não ficar criticando o governo, eu vou falar direto. Lá,
o imperador, ele se curva perante o professor. Aqui, o professor tem vergonha de dizer que é professor. Com a educação, a gente cria as situações, a gente não tem o preconceito racial, a gente consegue dizer quem vem e quem não vem para o nosso país, e isso que eu defendo. Certo, doutor William? Certíssimo. Obrigado, Adriane. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Foi um prazer enorme tê-los aqui no meu programa. Espero tê-los mais vezes. E, como sempre, a gente finaliza o programa com a frase da semana. Eu agradeço a participação da Fabiana, do Guilherme, da Liliana, de toda a minha equipe, que está sempre presente, sempre fazendo o programa Direito.com cada vez melhor. Fica, então, a frase da semana, que é da nossa queridíssima Ana Maria Estopa. Não importam as lágrimas, tampouco a tristeza, não importa a agonia, tampouco a nostalgia. Importante mesmo é acreditar que sempre haverá um novo amanhecer, um novo sorriso, uma nova flor, um novo caminho, um novo amor. E quando o sol chegar e pedindo passagem, enxugue o pranto, crie coragem, mostre um sorriso, permita a passagem, mude a paisagem. Obrigada, boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser.